Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou a professora Hélia, é um prazer estar novamente com vocês. Continuando os nossos estudos, hoje aprenderemos um pouco mais sobre o direito digital. Falaremos a seguir sobre os crimes virtuais. Conceito e classificação dos crimes virtuais. Os crimes virtuais, também chamados de crimes digitais, são crimes cibernéticos, cybercrimes, crimes cibernéticos, entre outros, nomenclaturas. São os nomes dados à atividade onde um computador ou rede destes é utilizado como base para cometimento de crimes ou facilitação para destes, podendo-se categorizar esses crimes de acordo com a sua forma de cometimento. Os crimes que são cometidos utilizando o computador como instrumento para que se cometa a infração e aqueles que o crime é cometido contra o aparelho em si. O objeto é danificado ou violado de alguma forma. Tais crimes podem ser cometidos de diversas formas. Seguidamente, recebemos em nossa caixa de e-mail mensagens denominadas de spam, com os links fraudulentos que, se você clicar, pode trazer problemas a seu sistema informático, ou então, ao tentar baixar um programa em algum site da internet, muitas vezes nos deparamos com o aviso de malware encontrado, o que é um software que se instala no computador sem permissão do usuário, também podendo causar danos ao computador. Também é muito comum na internet os crimes de pedofilia, calúnia, bem como a violação da intimidade, que acaba por denegrir a imagem e causar constrangimento a terceiros, além de muitos outros. O Brasil é um país que não tem uma legislação definida e que abranja de forma objetiva e geral os diversos tipos de crimes cibernéticos que ocorrem no dia a dia e que aparecem nos jornais, na televisão, no rádio e nas revistas. Na ausência de uma legislação específica, aquele que praticou algum crime informático deverá ser julgado dentro do próprio Código Penal, mantendo-se as devidas diferenças. Se, por exemplo, um determinado indivíduo danificou ou foi pego em flagrante danificando dados estes que estavam salvos em CD de sua empresa, o indivíduo deverá responder por ter infringido o artigo 163 do Código Penal, que é destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. A pena para esses crimes é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Qual é a responsabilidade penal nos crimes virtuais? Quem invadir, danificar, violar dados ou divulgar informações de qualquer dispositivo informático, fotos ou vídeos de forma ilícita, poderá sofrer multa ou pena privativa de liberdade. Artigo 154-A do Código Penal. A internet mudou a vida de bilhões de pessoas em todo o mundo, sobretudo na maneira de compartilhar informações e realizar compras e transações bancárias, tendo nas redes sociais um importante instrumento de aproximação dos povos, de maneira rápida e eficaz. Para se ter uma ideia, enquanto na vida real vivida fora da tela do computador ou do smartphone, as pessoas se contêm para não expressar opiniões preconceituosas e agressivas com medo de consequências. Esses comportamentos são mais liberados na vida virtual. Essas pessoas criam perfis falsos ou se tornam anônimas para atacar umas às outras, sem medo de represálias. Sabemos que disseminar notícias falsas e incompletas na internet causam sérios prejuízos, muitas vezes irreparáveis, tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas, os quais não têm direito garantido de defesa sobre os fatos falsamente divulgados. Prova disso é que o Facebook e o Google estão desenvolvendo tecnologias para combater a disseminação desses boatos.
Não há dúvida que o Código Penal vigente não acompanhou as inovações tecnológicas modernas e está defasado em relação às novas práticas criminosas ocorridas na esfera virtual. Ainda há muito o que fazer para reduzir crimes cibernéticos que tanto prejudicam a vida dos brasileiros. Veremos a seguir os crimes virtuais mais praticados através da internet, que são os crimes contra a honra. Dentre tantos crimes cibernéticos, é muito recorrente os de calúnia, difamação e injúria, que estão previstos no Código Penal, do artigo 138 a 145. Através da internet, é muito comum, principalmente em sites de entretenimento, nos depararmos com notícias falsas de certas pessoas, seja por preconceito, orientação sexual, raça, religião, etnia, entre outros, ou até mesmo por simples maldade. Também ocorrem por envio de e-mail diretamente à pessoa, contendo conteúdo caracterizador da injúria. Sendo assim, consumado o crime. Para que se caracterizem os crimes de calúnia e difamação pelo meio da internet, é necessário que a ofensa seja enviada para um grande público, não apenas para a vítima. Já que ocorra a injúria, o envio de mensagem é para a própria vítima. Nos dois primeiros casos, a ofensa será a sua honra objetiva e, no segundo, a sua honra subjetiva. Temos também o crime de pornografia infantil. A consumação desse crime ocorre quando o criminoso divulga fotos ou vídeos obscenos de crianças na internet. Tal conduta está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente a partir do artigo 240. Portanto, divulgar conteúdo pornográfico expondo crianças e adolescentes na internet é configurado crime. A pornografia infantil ela é caracterizada por fotografar ou publicar cenas de sexo explícito ou pornográfico que contenham crianças e adolescentes, de acordo com o artigo 241 do Estatuto da Criança e Adolescente. Assim, qualquer conteúdo publicado na internet que possua imagens de crianças e adolescentes em situação pornográfica é caracterizado o crime de pornografia infantil. No Brasil, o crime de pornografia infantil é muito sério e precisa ser adequadamente tratado, ainda que seja difícil definir o espaço exato desse problema. É certo que esse infortúnio aumentou significativamente com o estabelecimento da internet, sendo que, no ano de 2009, era apontado como um dos crimes mais comuns cometidos na internet. Outro crime virtual é o chamado violação dos direitos autorais. Na internet, há uma infinidade de arquivos e informações que podem ser facilmente copiadas. A cópia feita de forma ilícita é aquela que o autor da citação feita seja mencionado, explicitando o verdadeiro autor do conteúdo do texto. Ocorre que, com a internet e a ferramenta copiar e colar, essa prática se tornou muito mais fácil e muitas vezes o indivíduo não tem a intenção de cometer o plágio, mas comete devido à falta de conhecimento em determinados assuntos. Outro crime, nós temos os perfis falsos. É muito comum encontrar nas redes sociais perfis falsos, mais conhecidos popularmente por fake, onde pessoas criam identidades falsas usando fotos de outras pessoas, seja por divertimento ou por prejudicar alguém, configurando assim os crimes de falsa identidade. Nós temos a lei número 12.737 de 2012, popularmente conhecida como Lei Carolina Dickmann, que incluiu os artigos 154A e 154B, criando o crime de invasão de dispositivo informático
e alterou os artigos 266 e 298 do Código Penal. Exemplifica essa situação. Haja vista ter sido criada após a grande repercussão que o vazamento de fotos íntimas dessa atriz teve no cenário nacional. A lei supracitada surgiu como alternativa à Lei Azeredo, o qual foi alvo de várias críticas em razão do temor de supressão da liberdade virtual. E ao ser promulgada, somente previu a obrigatoriedade dos órgãos da Polícia Judiciária se estruturarem para buscarem o combate de ações delituosas no meio virtual. A Lei de Crimes Informáticos, Lei 12.735 de 2012 e 12.737 de 2012, entrou em vigor na época de 2 de abril de 2013. Elas alteram o Código Penal para tratar dos crimes cibernéticos. Essa lei, a 12.735 de 2012, transitou no Congresso desde 1999. Em seu texto original, ele era bem extenso, bastante polêmico, no sentido de responsabilidades dos provedores da internet. Mas, apesar disso, durante sua tramitação, foi reduzida a 4 artigos, sendo reduzida a 2 por veto da sanção pelo presidente Dilma Rousseff. Além deste, existe o Decreto Federal número 7.962 de 2013, que entrou em vigor na data de 14 de maio de 2013. Seu objetivo era preencher as lacunas no Código de Defesa do Consumidor, acerca do comércio em lojas virtuais, ou como é chamado, o comércio eletrônico. Visto que inexiste legislação específica sobre o processo de compra e venda na internet. Com as novas regras, as empresas que atuam no comércio eletrônico terão que dispor em suas páginas informações sobre produtos, fornecedores, serviços e aperfeiçoamento de atendimento ao consumidor. Após os diversos ilícitos ocorridos, vistos, a criação de outros métodos para o combate aos crimes virtuais tiveram de ser implantados, sendo um deles a criação de divisões especializadas em cybercrimes. A atividade policial, seja ela desempenhada no mundo offline ou no mundo online, seja ela atribuição da Polícia Federal ou Civil, que é a partir de dados e informações inerentes ao lugar ou à matéria aos quais as autoridades policiais estão vinculadas. Diante disso, conclui-se que, para sua caracterização, o crime ele necessita de uma tipificação expressa como crime por lei, conduta comissiva ou omissiva, sendo que é expressa como tal, esteja válida e apta a produzir efeitos perante todos, o efeito chamado erga omnes. Como nós já falamos, nós temos o caso da Carolina Dickmann. Aí pergunta: clonar o WhatsApp é crime? Sim. A invasão de celulares é considerada crime, de acordo com a Lei 7.237 de 2012, a qual realizou a tipificação de delitos informáticos. Essa lei, ela é conhecida como Lei Carolina Dickmann, pelo fato da atriz ter sido vítima de furtos e divulgações de fotos íntimas. Segundo essa lei, é crime invadir dispositivo alheio conectado ou não à rede de computadores, mediante violação de segurança, com o fim de obter informações sem autorização. Exemplo: invadir celular ou computador de outra pessoa e pegar informações sem autorização da mesma. Roubo de informação, em que causa prejuízo econômico. Exemplo: usuário mal intencionado apaga informações de outra pessoa, causando prejuízo financeiro a esta. Obtenção de conteúdo de comunicações privadas de forma não autorizada. Um exemplo: fazer um ataque virtual visando controlar o computador da pessoa. Também a divulgação e comercialização de conteúdo roubado de dispositivo informático. Um exemplo: roubar informações sigilosas e vendê-las
ou divulgá-las na web. Vale lembrar que qualquer internauta que pratica crime virtual está sujeito às mesmas leis aplicadas fora da internet. O que diz a legislação brasileira sobre os crimes cibernéticos? Em 19 de fevereiro de 1998, foi sancionada a Lei 9.609 de 98, também conhecida como a Lei de Software. Essa lei estabeleceu definição para o programa de computador como conjunto de instruções de linguagem natural ou codificada para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. O primeiro artigo dessa lei disporá sobre a definição de softwares. Já no artigo 2º, dispõe sobre o regime de proteção à criação de programas de computador. É o mesmo concedido pela Lei de Direitos Autorais. Portanto, tudo que a Lei 9.609 de 98 não tratar, quem irá tratar será a Lei 9.610 de 98. A legislação brasileira já se posicionou a respeito do assunto, criando a Lei 12.737 de 2012, que altera o Código Penal e tipifica os crimes virtuais, além de deixar claro que invadir, danificar, violar dados ou divulgar informações de qualquer dispositivo informático, foto ou vídeos de forma ilícita poderá sofrer multa ou pena privativa de liberdade. O que diz o artigo 154-A do Código Penal? Essa lei possibilitou abranger de forma mais fácil os crimes virtuais e penalizar os envolvidos. O artigo 154-A lista as possíveis punições para a pessoa que cometem crimes cibernéticos, o tempo de prisão e o tipo de multa que deve ser pago em cada um dos casos. A Lei 12.737, que ficou conhecida popularmente como Lei Carolina Dickmann, em virtude do episódio com a atriz que, em maio de 2012, teve seu computador invadido por criminosos que divulgaram 36 fotos íntimas da mesma, causando grande transtorno e constrangimento à vítima. A pena para esse tipo de crime prevê de 6 meses a 2 anos de reclusão, conforme o artigo 154-A do Código Penal. Aumenta-se a pena de 1 a 2 terços se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiros a qualquer título, ou dados de informações obtidos. A legislação brasileira e as regras para crimes cibernéticos ainda são implementadas e melhoradas em tempo que novos tipos de golpes e crimes surgem. Recentemente, com a fake news, a discussão é relacionada à validade das informações distribuídas nas redes sociais. Se elas podem ser consideradas seguras e, principalmente, se influenciam a ponto de moldar o pensamento de cidadãos e impactar a democracia. A seguir, falaremos sobre a responsabilidade civil no direito digital. O que é a responsabilidade civil? A responsabilidade civil é um instituto em transformação no contexto da sociedade digital. Isso porque estão sendo redefinidos os valores que devem prevalecer e ser protegidos em um contexto de relações cada vez mais presenciais. Independente do local de origem das partes, já que a internet é um território global e atemporal. Desse modo, o direito digital já estuda essa mudança evolutiva da responsabilidade civil desde 2002, quando na época já existia uma influência de anonimato e de impunidade sobre o crescimento dos atos ilícitos em meios eletrônicos. O direito digital, por sua necessidade de dinamismo, introduz algumas modificações dos conceitos tradicionais de responsabilidade civil no âmbito jurídico. Por isso, é importante comentar sobre o conceito tradicional, para então introduzirmos as suas modificações. No direito tradicional, o conceito de responsabilidade civil adota duas teorias, a teoria da culpa e a teoria do risco.
A principal diferença entre elas está na obrigatoriedade ou não da presença de culpa, mesmo que levíssima, para caracterizar a responsabilidade e o dever de indenizar. Para o direito digital, a teoria do risco tem maior aplicabilidade, uma vez que, nascida na era da industrialização, vem resolver os problemas da reparação do dano, onde a culpa não é elemento indispensável, ou seja, onde há responsabilidade, mesmo que sem culpa, em determinadas situações, devido ao princípio do equilíbrio de interesses e a genérica equidade. Considerando apenas a internet, que é mídia e veículo de comunicação, seu potencial de danos indiretos é muito maior do que a de danos diretos, e a possibilidade de causar prejuízo a outrem, mesmo que sem culpa e real. Por isso, a teoria do risco, ela atende e soluciona de modo mais adequado as questões virtuais, devendo estar muito associada à determinação legal de quem e dever de provar de cada caso. No direito digital, a responsabilidade civil tem uma relação direta com o grau de conhecimento requerido de cada prestador de serviço e do consumidor, usuário também. Nenhuma das partes pode alegar sua própria torpeza para se eximir da culpa concorrente em algumas hipóteses. Nesse sentido, os limites da responsabilidade sobre o conteúdo variam de acordo com o sujeito, que tem a obrigação, pelo seu fornecimento ou não, por sua verificação. Na verdade, há o envolvimento quase que concorrente do website e do provedor, que publica a página no ar, podendo haver a participação de terceiros prestadores de serviço de fornecimento de conteúdo específico. Quanto ao chamado dano moral, há muitas controvérsias da matéria no próprio mundo real, que dirá no mundo virtual. O ideal é a análise de caso a caso, entendendo que a legislação existente é perfeitamente aplicável, principalmente se a internet for entendida como um veículo de comunicação e mídia. Sendo assim, como vimos, a legislação vigente no tocante à responsabilidade civil é totalmente aplicável à matéria digital, devendo observar as particularidades do meio digital ou demais meios convergentes. Vamos trazer agora à luz um exemplo prático sobre a égide da lei do Marco Civil na internet. Quando alguém sofre uma situação de uma pessoa publicar um vídeo a seu respeito, com conteúdo desrespeitoso e repleto de inverdades, que é algo que pode ocorrer com qualquer um de nós, a qualquer momento. Como a pessoa vitimada por essa exposição pode se ver protegido pelo direito? Pode minimizar o dano causado e se ver ressarcida do mesmo, com a punição do infrator que possa servir como exemplo para que outros não repitam a mesma conduta. A lei do Marco Civil da internet deverá ser interpretada junto às demais leis em vigor, especialmente a Constituição Federal de 1988, que garante como direito máximo a proteção à privacidade do indivíduo no que diz respeito à sua imagem, honra e reputação. A internet não é um universo sem lei. Os julgados do STJ retratam o cenário atual do Brasil, ao mostrar que a internet é um espaço de liberdade muito valioso para a busca de informações e o contato entre as pessoas, mas também responsabilidade. O judiciário está atento ao direito das pessoas que têm a sua imagem violada e os agressores, que imaginam estar encobertos pelo anonimato, sendo devidamente responsabilizados por suas condutas. A seguir, nós temos dois exemplos de casos. Caso 1. A jovem MC, à época com 12 anos, foi exposta a forte constrangimento em virtude do perfil falso publicado em uma rede social que continha fotos dela, obtidas por um terceiro, em sua página original.
acompanhadas de textos como apelo sexual e com a indicação de que ela seria uma profissional do sexo. A menina foi atacada verbalmente na escola por seus colegas e, por causa das humilhações sofridas no ambiente escolar, negou-se a continuar os estudos. A família ingressou com uma ação indenizatória contra o provedor de acesso à página que, mesmo informado sobre a irregularidade, não a retirou do ar. A empresa ela foi condenada a pagar 30 mil como indenização à família da adolescente, da vítima. Temos o caso 2. Em 2014, decisão do STJ determinou que outro provedor restituísse por danos morais o piloto Rubens Barrichello. A ação teve origem na constatação de que existiam comunidades e perfis falsos difamatórios contra ele. O esportista pediu o cancelamento dessas comunidades e dos perfis, mas não foi atendido. Na ação, ele pediu 850 mil em benefício da sua honra e a exclusão das informações da rede social, sob pena de multa de 50 mil todas as vezes que um novo perfil falso ou comunidade difamatória surgisse. Encerramos aqui as nossas videoaulas. Espero que vocês tenham aproveitado bem todas as aulas que foram dispostas e continuem firmes na conclusão deste curso. Por enquanto, bons estudos e até a próxima!